Fala, povo! Beleza? Diego aqui da Biblioteca Bruta trazendo mais uma resenha aqui no canal, desta vez de uma ficção histórica marítima de aventura, aventuraça em terras e mares africanos lá no século XVII, de um autor praticamente esquecido aqui no Brasil, que é o Wilbur Smith, livro que foi leitura coletiva no canal no mês de julho e que me deixou extremamente curioso para conhecer mais coisas do autor. Vamos conferir tudo após a abertura. Como sempre, quem é Wilbur Smith? Wilbur Smith nasceu na década de 30 lá na Rodésia do Norte. A história da Rodésia, aqui abrindo um parênteses, é interessantíssima. Quem gostar de história, procure se conhecer sobre a Rodésia do Sul e a Rodésia do Norte e todo o seu processo de unificação e depois de dissolução até que ela vira a atual Zâmbia, tá? Então ele já nasceu na África, morreu em 2021 com 88 anos na África do Sul, mas na sua carreira toda aí, que ele começou como comerciante, né? O pai dele não queria que ele fosse escritor, tentou tornar ele como fazendeiro e muita coisa assim, mas ele virou escritor. Na sua carreira ele escreveu aí 49 livros, 3 séries gigantescas. Aves de Rapina faz parte de uma delas. Além disso, alguns de seus livros também foram adaptados aí tanto para o cinema quanto para séries, nada recente, tudo ali dos anos 2000 para trás, mas o cara teve uma grandíssima carreira no gênero de ficção histórica e aventura, beleza? Vamos conhecer o livro. Bom, galera, qual que é a nossa história aqui? Estamos no século XVII, ao sul da África do Sul, mais especificamente ali em 1667, estamos no mar, estamos acompanhando o navio Lady Edwina, comandado pelo capitão Sir Francis e sua tropa ali de marujos, né? Entre eles o seu filho Hall. Nosso personagem principal, Hal Courtney, que tem aí 18 anos, é alto, é bonito, tem traços tão bonitos que até mesmo os outros marinheiros olham para ele falando meio assim... se ele der bobeira eu pego, hein? Tá sendo treinado exaustivamente pelo pai para assumir esse navio no futuro, né? Então a gente tem aqui na figura do Sir Francis essa coisa bem de... Ele é extremamente respeitado pela sua tripulação, tá? Não tem nenhuma característica de motim aqui, nem nada desse tipo. Aliás, tem só um cara aqui que é bem filha da puta, mas a grande 99% da tripulação confia e cumpre suas ordens com extrema lealdade. É meio que rei aqui neste navio, e o Hall é seu príncipe e está sendo preparado ali para sua sucessão, tá? Todo mundo também já respeita muito o garoto nesse sentido, estão vendo sua evolução, né? O Hall, ele tem ali, ele é alto pra caramba para a idade dele, é mais forte do que o normal para a idade dele, ainda mais porque ele cresceu ali naquele navio. Está sendo treinado não só pelo pai, mas também por outros membros da tripulação em diversos contextos ali, né? Até mesmo em batalhas. Ele tem uma segunda figura paterna aqui também, no personagem Aboli, que é um escravo de uma tribo guerreira extremamente eficaz. Então ele treina muito com o Aboli isso. O Aboli é seu confidente, o Aboli também é seu protetor, e no pai ele tem essa figura um pouco mais mística de respeito, né? O pai dele é extremamente duro com os ensinamentos. Ensina ele a ler, a ver a parte cartográfica, a comandar um navio, a ser comandado, a tomar as melhores decisões. O pai dele também faz parte de uma ordem descendente dos Templários, né? De cavaleiros náuticos da Ordem dos Templários. São descendentes aqui. E ele quer transformar o Hall em um desses cavaleiros também. Então nós temos também toda uma parte mística aqui nessa história, que ela vai passando esse livro aqui de toda forma, tá? O pai dele, por exemplo, dá muito valor na leitura das estrelas, das constelações, dos signos e por aí vai. Bom, resumindo, eles são corsários. Corsários aqui eles têm o aval, né, de uma coroa, de um país, alguma coisa assim, para comandar autos de expropriação forçada de outros navios, tá? Principalmente em tempos de guerra, que é o nosso caso. Nós estamos especificamente em 1667, Inglaterra e Holanda estão em guerra, e o Sir Francis e o Hal Courtney, a tripulação toda, como bons ingleses, estão ali tentando capturar navios holandeses vindos do Oriente, carregados de mercadoria, né? Então eles roubam, ficam com parte dos lucros, levam a grande maioria de volta para a Inglaterra, e a coisa está resolvida. Então eles têm uma carta para fazer o que eles fazem. Se eles não tivessem essa autorização, eles seriam simplesmente piratas, né? Até tem uma explicação lá no finzinho do livro sobre a diferença entre corsários e piratas. Olha só como um cara aqui vai explicar. Não vou falar quem é que está explicando para não dar spoilers. Não vou nem falar o contexto, mas ele faz a explicação. Olha só. Por favor, meu senhor, explicite a diferença entre um pirata e um corsário. Simplesmente, um corsário navega sob as cartas da marca outorgadas por seu soberano em tempos de guerra, sendo, portanto, um legítimo soldado. O pirata é um ladrão e um fora da lei.
levando a efeito suas depredações sem qualquer aprovação, além daquela do Senhor das Trevas, o próprio Satã. Então tá aí a diferença de um corsário para um pirata, de acordo com o nosso livro aqui. Então tá lá não só o Lady Divina, mas também um outro navio chamado Gull of Moray. É comandado pelo capitão Angus Cochrane, Conde de Cambrai, ou simplesmente conhecido como Gavião. Ele também é um cavaleiro dessa ordem e tudo mais, né? E eles estão ali tentando fazer um bloqueio para pegar um desses navios. Eles estão ali há muito tempo, ele desiste de fazer esse bloqueio, sai e deixa o Lady Divina sozinho. Qual não é a sorte do Lady Divina? Que vai aparecer um navio holandês, mas não é um navio qualquer. Além de ele estar extremamente carregado de mercadorias, ele está trazendo o novo governador da cidade do Cabo, da África do Sul, que vai substituir o atual. Uma pessoa extremamente importante para a região. Esse governador também traz ali a sua esposa, né? Muito mais nova que ele, aliás, chamada Katinka. Por que eu falei o nome da esposa e não falei do governador? Porque ela é muito mais importante para a história do que ele, tá? Logo chegaremos lá. E o Lady Divina vai ser extremamente efetivo em capturar este navio. Então eles vão ter ali muitas riquezas, pessoas importantes que serão capturadas e do quais eles vão cobrar resgates. Enfim, a história vai se desenrolar, teremos diversas traições acontecendo aqui, nossa tripulação vai passar por aprisionamento, trabalhos forçados, vão perder barco, vão recuperar barco, vão explorar o continente africano a pé, depois eles vão explorar o continente africano de volta em navio. Tudo isso ainda traz de muita e muita vingança de quem cometeu todas essas crueldades e injustiças com eles, né? E uma das grandes motivações dessas injustiças aqui vai ser este nosso capitão Angus Cochrane, o Gavião, porque ele vai encontrar o Sir Francis depois de um tempo, né? Logo, tudo isso é bem aqui no começo do livro, tá, galera? E vai falar assim, então nós estávamos nessa empreitada junto, eu sei que eu saí do meio, mas tal, a gente devia repartir ainda o tesouro. O Sir Francis não vai querer repartir, vai começar toda uma briga entre eles, ele vai tentar se vingar do Sir Francis, enfim. Vocês já conseguem ver mais ou menos para onde a história vai se desenrolar, né? O livro é essencialmente uma aventura. Não venha para esse Aves de Rapina, a África colonial no século XVII e tal, então ele vai ficar discutindo racismo, colonialismo, as coisas. Não, ele não vai fazer isso em momento algum. O livro se propõe a ser uma ficção histórica com bastante detalhes, é bem cru até nesses detalhes, assim, o Wilbur Smith em momento algum vai tentar amenizar a crueldade de alguma coisa para você, mas o livro ele se propõe a ser uma aventura do começo ao fim e é isso que o Wilbur Smith entrega. Ele vai demonstrar algumas cenas aqui pra gente que vai nos fazer refletir sobre algumas coisas, sobre escravidão, colonialismo, etc. Vai sim, senhor, mas não é o objetivo do livro, ele não se propõe a fazer isso. Então, se você está entrando aqui esperando alguma discussão mais profunda, você não vai encontrar. Além da aventura, além do amadurecimento do personagem principal, Hal Courtney, é um livro também sobre paternidade, também é um livro sobre honra, sobre justiça, sobre vingança, sobre fazer o que é certo. E ali nós temos uns pequenos subtemas de exploração e de maravilhamento do que é descoberto durante essa exploração, né? Do território africano, das belezas africanas, do descobrimento de outros povos, dos relacionamentos desses povos. E também é um livro um pouquinho sobre sexo. E também é um livro sobre romances, sobre paixões fervorosas, aqueles primeiros romances, as decepções desses romances, os novos romances que surgem por aí. E a escrita do Wilbur Smith em tudo isso é sensacional. Foi, acho que, o que mais surpreendeu todo mundo, tá? Por ser essa aventura, todo mundo achou que ia ser uma escrita mais rápida, mais simples, mais rápida, mais fluida, né? Até porque a gente já viu algumas comparações do Wilbur Smith com o Ken Follett. O Wilbur Smith não tem essa escrita, tá? Surpreendeu todo mundo como a escrita dele é mais lírica, é mais pensada, é mais bonita. Por diversos momentos lendo o livro dele, eu falei assim, pô, não tá acontecendo nada de interessante aqui. Mas o jeito que ele escreve me faz querer continuar lendo, algo que me aconteceu também com o Aprendiz Assassino da Robin Hobb, tá? Às vezes não estava acontecendo nada, mas a Robin Hobb escreve de uma forma tão bonita que é prazeroso de você estar ali acompanhando, tá? E o Wilbur Smith faz a mesma coisa aqui. A escrita dele é extremamente detalhada, como eu falei, em todos os sentidos, tá? Então ele sempre vai nas minúcias das coisas, ele não se esquiva de te mostrar não só as belezas, mas também as crueldades de como as coisas eram, né? De como escravos eram tratados, de ferimentos de batalhas, da crueldade da caça e por aí vai. Então ele vai sempre mostrar tudo isso de forma muito descritiva. Vamos ler um trechinho aqui então para vocês conhecerem essa escrita que eu tô falando. E é um trechinho aqui que eu achei bem legal porque ele vai descrever um navio negreiro
de uma forma que eu nunca tinha visto ser descrita antes, tá? Se me falaram isso alguma vez em alguma aula de história, uma questão específica aqui sobre o cheiro desses navios, eu nem me atentei, né? Então eles estão ali bem no comecinho, como eu falei, né, tentando fazer esse bloqueio dos navios holandeses, e o Gull of Moray vem se aproximando do Lady Divina para os capitães conversarem. Olha só como ele descreve. Ó. Quando o Gull of Moray não estava em cruzeiro na Guerre de Corse, o que era um eufemismo para a pirataria, Angus Cochrane, conde de Cambrai, recheava seus bolsos com o comércio de escravos nos mercados de Zanzibar. Assim que os infelizes eram presos às argolas de ferro dos grilhões no convés do longo e estreito porão, não poderiam ser soltos até que o navio aportasse ao fim da viagem no Oriente. Isso significava que mesmo aquelas pobres criaturas que sucumbiam durante a tenebrosa passagem tropical do Oceano das Índias deveriam apodrecer com os vivos nos espaços confinados dos convéses. O eflúvio dos cadáveres putrefatos, misturado ao odor das excreções dos vivos, conferia aos navios escravos um fedor distinto que os identificava de muitas léguas a favor do vento. Nenhuma esfregação, nem mesmo com os mais fortes das águas de Barrela, poderia livrar um negreiro de seu cheiro característico. Conforme o Gull cruzou ao vento, ouviram-se urros de exagerado desgosto de parte da tripulação do Lady Divina. Por Deus, a nau cheira a um monte de estercos. Não lavam seus traseiros, seus vermes nojentos. Podemos sentir o cheiro daqui, gritou um para a bela fragata. A linguagem usada de volta pelo Gull fez Hall sorrir. Claro, os intestinos humanos não guardavam mistérios para ele, mas ele não entendeu muito do restante, pois nunca vira aquelas partes de uma mulher às quais os marujos de ambos os navios se referiam com tantos detalhes gráficos, nem sabiam os usos do que poderia ser posto ali, porém lhe excitou a imaginação ouvi-las assim descritas. E divertiu-se muito mais ao imaginar a fúria do pai ao escutar aquilo. Quando eu li esse trechinho aqui, um trecho pequeno, né, e em diversos momentos ele solta algumas informações assim, tá? Sobre diversas questões, tá? Não só sobre navios negreiros e tudo mais. Tem um outro texto também, pior ainda, que eu não quero dar spoilers. Mas quando eu li isso aqui, eu falei, caraca, mano, o pessoal sabia que o navio negreiro estava se aproximando pelo cheiro. Puta que pariu, né? Que coisa, que época. Como sempre, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, dar o hype se você estiver vendo no celular. Também me seguir lá no Instagram, @bibliotecabruta. Façam bastante interações lá, principalmente pelos stories. Confira também o trabalho dos canais parceiros, tá? O Andrew do Arsenal Books, o Rodrigão M2 e o Raves Lorenzoni fazem excelentes trabalhos aqui no YouTube também. O que eu gostei dessa história aqui? Pô, gostei muito da escrita do Wilbur Smith, como eu já narrei para vocês, como eu já falei, né? Extremamente descritiva, muito fluida, muito bonita. Apesar de no começo ela ser conturbada, porque nós estamos lá no navio e ele vai despejando informações e termos náuticos e tudo mais, para mim foi muito prazeroso. Tanto é que eu tive que fazer um dicionário para a galera desses termos náuticos aqui, mas em determinado momento você costuma e a história simplesmente segue. Então gostei muito da escrita dele, gostei muito dos personagens que ele criou, apesar de não ter esse desenvolvimento de personagens aqui, né? Como eu falei, é uma aventura e esses personagens estão simplesmente prontos, tá? O único que tem que ser desenvolvido é o Hal Courtney. Gostei demais de ler uma história tão diferente assim, onde nós temos a África como cenário principal, né? A gente sai dessa coisa de só Europa, e a gente vem para o continente africano, e um continente africano que fascina. A melhor passagem do livro para mim facilmente é o miolo dele, onde os nossos personagens estão em terra na África, se deslocando de um lugar para o outro, locais que eles não conhecem, que eles estão navegando ali por bússolas e tudo mais, e as coisas que eles vão vendo, as coisas pelas quais eles passam, vida selvagem que eles enfrentam. Cara, é sensacional. Eu fiquei querendo tirar aquele trecho, assim, entregar pro Wilbur Smith e falar, cara, me dá mais 3 livros só disso daqui, ó. Esse trecho, esse miolo do livro é sensacional, porque nós temos aí, né, primeiro mar, depois esse miolo em terra, o último terço de volta ao mar. Gostei dos personagens secundários, principalmente do Aboli. O Aboli rouba a cena como essa segunda figura paterna do Hall, né? Esse tiozão aqui pro Hall. Ele é sensacional. Também gostei muito do Daniel Grande. O Wilbur Smith faz vilões como ninguém. Olha, quando eu li Pilares da Terra, eu fiquei impressionado com o Ken Follett conseguir criar ali 3 vilões odiosos, né? E aqui o Wilbur Smith consegue criar mais 3, 4. Nós temos aqui a figura dos holandeses e do governador, né? O novo governador, que são figuras ali menores, mas nós temos outros 3 vilões muito grandes aqui, né? Que é o Capitão Schroeder,
nós temos a Katinka e nós temos principalmente o Gavião, o Angus Cochrane. Esses três aqui são odiosos. Eles têm uma grande personalidade desenvolvida ao longo do livro, principalmente o Gavião e o Shredder, tá? A Katinka, ela simplesmente é o que ela é desde o começo, ela não tem nenhuma nuance assim, né? Ela só vai mostrando fascínios por novos homens que a tratam de um jeito ou de outro, nada mais do que isso. Já o Shredder e o Angus Cochrane, a gente vê rotas de vilania. O Shredder, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele muda de status, né, de uma forma muito brusca, e o Gavião a gente vê uma ascendente assim, de vilania nele gigantesca também. Fora a própria natureza, né, o que eles enfrentam de perigos nos mares ou quando eles estão em terras africanas, é sensacional. Também gostei, como eu falei, né, de como ele faz essa interação de diversos grupos de povos e civilizações quando a gente os encontra. Eu já citei, né, os próprios africanos, os ingleses, holandeses, balineses, mas também mais para frente, no finzinho do livro, a gente vai encontrar até mesmo islâmicos e por aí vai. Gostei também de como em diversos momentos aqui da história o Wilbur Smith introduz momentos de misticismo, né? Não só lá pela ordem de qual o pai dele faz parte, né, que é descendente dos Cavaleiros Templários, mas como ele faz aquela leitura das estrelas, de como ele percebe maus presságios para ele ou para o filho dele, leitura de cartas. Nós temos alguns misticismos africanos, quando eles encontram algumas tribos africanas, de como é uma época onde ainda se tinha essa lenda, né, de um reino cristão na África, de um europeu que tinha ido para lá e fundado esse rei cristão. No fim, eles descobrem que esse mito é mais ou menos verdade, né? A Etiópia é um reino cristão muito antigo da África. Então é muito legal como o Wilbur Smith consegue misturar misticismo, lenda com ficção, tá? Como o Wilbur Smith pega muita coisa real e transporta aqui para esse livro. Por exemplo, no finalzinho a gente vê uma guerra entre islâmicos e a Etiópia. Essa guerra aconteceu, mas 100 anos antes, mas ele traz aqui para esse contexto do livro para nos dar um pouco de aventura, e aí a gente já começa a ver um contraste também de tecnologia, né? Nesse finalzinho aqui a gente tem uns embates muito legais de navios europeus com navios islâmicos, e a diferença assim era absurda, galera, absurda, e é muito legal de a gente acompanhar esses momentos, essas batalhas, então fica muito esse lado positivo. Então tudo isso eu gostei demais. Bom, o que eu não gostei do livro, e nós temos algumas coisas para falar aqui, porque ele não chegou perto da excelência que eu esperava quando eu tinha lido algumas resenhas sobre eles, quando eu descobri sobre esse livro aqui, tá? O livro tem um sério problema de ritmo. Dá pra gente dividir ele em 3 terços. Então a gente tem um terço inicial aqui, de mais ou menos, sei lá, umas 300 páginas, onde tudo é bem cadenciado, ele vai descrevendo, vai mostrando, patati, patatá, passinho por passinho. Aí nós temos o miolo aqui de mais umas 200 páginas, mais ou menos, onde nós também temos uma boa descrição, mas o ritmo aumenta, as coisas acontecem mais rápido, fica muito interessante, por aí vai. E aí nós temos um terço final de 150 páginas aqui. Nessas 150 páginas acontecem mais coisas do que nas primeiras 500. Fica corrido, sabe? Então a gente tem um trecho extremamente lento, aí um meio que acelera e fica no ritmo perfeito, mas aí a gente tem um final extremamente corrido. Galera, no final aqui eles começam a subir a costa africana, ainda ali em direção ao Oceano Índico. Eles visitam terras indígenas no Moçambique, eles param na ilha de Zanzibar, quase param em Madagascar, confrontam outros navios, participam da guerra da Etiópia com os islâmicos. Galera, acontece tanta coisa aqui, é tão corrido, é interessante, mas é tão corrido, você fala assim, não, peraí, me mostra mais disso, me volta para aquele ritmo lá de trás, para que você está acelerando tanto? E assim, são 650 páginas, mas numa letrinha pequenininha e nessa escrita mais cadenciada e mais lírica do Wilbur Smith. Então essas 650 páginas aqui fazem parecer que nós estamos lendo um livro muito maior, tá? Então ele tem um sério problema de ritmo. Muita gente também lá na leitura coletiva reclamou da falta de desenvolvimento de personagens. Para mim, como eu falei lá no começo, eu só esperava desenvolvimento do personagem principal, o Hal Courtney. E eu vi o desenvolvimento dele parcial, eu esperava um pouquinho mais. Ele desenvolve em seu ofício de forma muito boa, muito clara, muito bem explicada. A gente vê da onde ele começa, a gente vê a sua preparação, a gente vê onde ele termina com relação ao seu ofício, ao barco e tudo mais. Agora, na vida pessoal dele, no amadurecimento psicológico dele para situações da vida, ele cresce muito pouco aqui, tá? Ele chega no fim da jornada, para mim, ainda muito inocente. E o livro vai transcorrer aqui uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Ele vai passar por muita perda aqui, galera, vai passar por trabalho forçado, decepções amorosas, enfim, eu não quero falar para não dar spoilers, mas o crescimento, assim, esse amadurecimento psicológico dele
eu achei muito pouco, então eu esperei mais disso, tá? Acho que os únicos que eu vi realmente desenvolvido aqui do jeito que eu esperava foram os vilões, né? O Schroeder e o Angus Crochan. Outra coisa que eu não gostei é as cenas de sexo aqui não me incomodaram, e me incomodou o excesso de cenas de sexo, tá? E isso é algo que também incomodou boa parte da galera. O pessoal até brincava assim, né? Pô, o Diego tá fazendo a gente ler um hot, que é isso? O que que tá acontecendo, né? Porque essas cenas eram demais e a grande maioria delas sempre envolvendo a Katinka, que é uma ninfomaníaca, né? E isso é algo muito curioso, porque após fazer essa leitura, fui ler mais resenhas e mesmo a galera que é muito fã do Wilbur Smith lá fora, que já leram tudo da obra dele, que já leu tudo da série, que esse livro aqui faz parte, uma série muito maior, o pessoal fala que estranhou o jeito como ele pesou a mão nesse lado sexual aqui. Então sabemos se por conta da Katinka, se foi algo da editora, se foi algo dele mesmo, mas que ele de fato pesou muito a mão nisso, tá? E que o pessoal não entendeu. O pessoal falou assim, deixa essa coisa um pouquinho meio de lado, aproveitem o resto da história. Uma outra coisa negativa é com relação à edição. A edição não tem mapa, não tem nenhum mapa. Isso, pô, numa ficção histórica você não ter um mapa de todos os lugares que eles vão passando é um crime, assim, para mim. É inexplicável. O livro também sofre de alguns probleminhas de revisão, tá? Eu não sei se eu notei mais esses problemas porque a escrita do Wilbur Smith, como vocês já viram, né? É um pouquinho mais lírica, um pouquinho mais floreada, mais bem cadenciada. De repente vinha alguns erros de ortografia que te tiravam desse ritmo, né? E eu percebia muito mais isso acontecendo. É algo que acontece a cada página? Não. Mas aconteceu vezes o suficiente para me incomodar, tá? Então fica aí esse outro ponto negativo, não da história em si, mas da edição brasileira. Uma última paradinha aqui, galera. Pense em se tornar membro do canal. Se tornando membro, você tem vídeos exclusivos, você também tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, com mais de 200 pessoas conversando diariamente sobre livros, e também, estando no grupo do WhatsApp, você pode participar de nossas leituras coletivas, tá certo? Neste mês estamos lendo Bravura Indômita, e nos meses seguintes vamos ler coisas aí como Entre Fogo e Sangue, A Queda de Renscota, Império do Silêncio, O Poeta, O Jogador, As Crônicas Saxônicas, enfim. Vê aí o cronograma. Gostou? Pense em se tornar membro a partir de R$ 3,99, beleza? De volta pro vídeo. Em conclusão, galera, pô, sensacional, gostei bastante. Vou com certeza continuar lendo os próximos Wilbur Smith, ainda nessa série aqui dele. É uma trilogia marítima, né? A trilogia Aves de Rapina, podemos chamar assim. O segundo livro se chama Monção, vai se passar uns 30 anos depois. Esse daqui vai acompanhar os filhos do Hall, Courtney, tá? E mais uns 30, 40 anos depois vai se passar Horizonte Azul, tá? Então formando essa trilogia aqui, em que um foi lançado pela Bestseller e os outros dois foram lançados pela editora Record. Já teve gente no grupo que gostou tanto do livro 1, que já leu o Monção, que é o livro 2, e fala que tudo que a gente discutiu como negativo do Aves de Rapina aqui se corrige de forma magistral. Falou que esse livro aqui é excelente, tá? E é algo que eu também já ouvi muito falar lá na gringa, que o Monção, assim, é comparável facilmente aos melhores do Ken Follett e por aí vai, tá? Então ficou extremamente positiva nesse sentido. Quero muito ver mais do que o Wilbur Smith é capaz de fazer, principalmente em terras africanas, né? Com essa descrição de cenários que ele tem. Lembrando, o Wilbur Smith era africano, passou boa parte de sua vida lá no continente africano, então ele tem muito conhecimento, ele tem lugar de fala, digamos assim, né? Para falar sobre essas questões. Então tudo isso me agradou demais. Vale muito a pena, principalmente se você for para ele com essa cabeça. É uma aventura em primeiro lugar. Não venha aqui querendo discussões profundas sobre qualquer coisa. Não venha aqui querendo desenvolvimentos maravilhosos de personagens. A grande maioria dos personagens aqui já estão prontos e é isso que você vai encontrar. Você vai se divertir bastante, tá? Após a leitura coletiva, a galera deu uma nota. Então, ao contrário do Crônicas de Âmbar, que a minha ficou mais baixa que a da galera, aqui a minha ficou mais alta, tá? Eu dei nota 8 para o livro, o pessoal deu nota 6,5, mas tem um asterisco aqui, tá? A grande maioria das notas ficou ali entre 6 e 8. É que tivemos duas notas que foram muito baixas, uma nota 3, duas notas 3, se eu não me engano. E se eu não me engano, um deles até mesmo não terminou. Então, se a gente tirasse essas notas, a nota da galera sobe para 7, que eu acho que é algo mais estável. Mas eu vou manter aqui os 6,5 para ser justo, todo mundo deu nota e assim nós sigamos, tá?
Então, para mim, isso daqui valeu muito, muito a pena. Aves de Rapina faz parte de uma série muito maior da família Courtney, tá? Que tem aí mais de 20 livros lançados. Nossa, eu preciso ler tudo isso? Lógico que não. Esse daqui foi o 9º livro lançado desta família, que começou a ser escrito lá nos anos 60, 70, mas cronologicamente falando, ele é o primeiro da família Courtney, tá? Então lá nos anos 90 o Wilbur Smith fala assim, quer saber, eu vou escrever os primórdios da família Courtney. Então ele vem, escreve Aves de Rapina, escreve Monção e escreve Horizonte Azul. Lá nos anos 2010 ele fala assim, quer saber, eu quero voltar naqueles personagens de Aves de Rapina. Então ele vem e escreve um livro entre Aves de Rapina e entre Monção e mais um livro entre Monção e Horizonte Azul, falando mais da vida desses personagens aqui. Então aqui no Brasil, dessa família Courtney, né, nós temos apenas esses 3 livros e mais um 4º livro, que é volume único, chamado O Destino do Caçador, que saiu pela editora Planeta lá para 2012, 2015, por aí, tá? Então nós temos apenas esses 4 livros que dá para você ler todos eles como se fossem volumes independentes. Lógico que fica mais interessante você acompanhar a evolução da família. O Wilbur Smith também tem outras 2 grandes séries, uma chamada Ballantine, do qual este livro aqui faz parte, ó, é uma outra família também em aventuras aí pela África. Então aqui A Noite do Leopardo faz parte dessa família. E ele tem também uma outra série egípcia. São 7 livros, dos quais pelo menos uns 4 ou 5 saíram aqui no Brasil. E se eu não me engano também são aventuras aí que vão seguindo uma mesma família, né? Mas dá para você ler ela quase de forma episódica, tá? O Rodrigão até conseguiu várias dessas edições recentemente. Galera, já abri o computador aqui para a gente comentar um pouquinho sobre as capas das edições de Aves de Rapina pelo mundo, tá? Começo apresentando para vocês então esta, que não é a primeira americana, mas é uma das mais utilizadas, uma das que tem mais variações aí pelo mundo, tá? Então aqui você tem todos os elementos de que esse livro vai falar. Você vê ali a África, você vê o mar, você vê a espada com diversas riquezas. Aliás, eu não comentei, né? Mas o Cornelius Strauder vai roubar uma espada do Hall, e o Hall vai ficar furioso para querer pegar de volta. Faz parte dessa rivalidade deles ali, né? Tesouros, o mar, os navios e tudo mais, eu gosto bastante dessa capa aqui. Tivemos também essa outra americana de 2012, 2013, tá? Então aqui nós já temos o personagem Hal Courtney aqui, o navio, os mares. Gostei da combinação de cores e tudo mais, mas isso não é a forma que eu imaginei o Hal Courtney, tá? Então para isso, para mim, fica meio negativo. Até quando eu peço para o ChatGPT gerar imagens, eu coloco as descrições lá do Hal Courtney, ele faz algo bem diferente disso daqui também. A mais atual americana, essa que vocês estão vendo aí, eu acho bem cocôzinha, não gostei nem um pouco, muito simples, muito escura, não gostei. Aí nós temos essa versão portuguesa que eu gosto bastante também. Nós temos aqui bons elementos de navegação, uma capa que chama atenção, um bom contraste de cores, gostei bastante dessa capa aqui. E por fim trago a vocês essa capa russa, que pô, eu não gostei tanto da moldura aqui do lado, achei demais, mas as imagens que eles colocam aqui no meio, do navio bombardeando, deles estarem aqui nesse local que eu acho que é o local secreto lá que o Sir Francis encontrou na costa africana, né? Nós temos mais elementos aqui de navegação que da época. Pô, gostei bastante mesmo dessa capa aqui, tá? Se eu for escolher uma melhor, eu acho que eu fico com essa americana, Birds of Prey. Gostei bastante dela. Gosto também da brasileira. Também me chama bastante atenção. Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se interessado por Aves de Rapina ou pelo Wilbur Smith em geral. Eu gostei muito de ler essa obra. Com certeza vou tentar fazer mais leituras do Wilbur Smith no futuro. Tenho pelo menos aqui mais 5 livros dele para ler. E tem mais 2 aí que eu já estou de olho em pegar também. Então com certeza vou continuar conhecendo o autor. Para mim valeu muitíssimo a pena. E aventuras são sempre muito bem-vindas. Principalmente aventuras muito bem escritas e muito bem descritas, como é o caso aqui de Aves de Rapina, tá certo? Então lembrando, galera, já curta, comenta, compartilha, me segue aqui no Instagram, @bibliotecabruta. Até a próxima e valeu!